Antes de abrir a discussão, gostaria de cumprimentar o Dr. Fernando Vaz e agradecer o convite que me fez, pessoalmente, para estar aqui presente. Convite que se explica com base na amizade que temos, mas também, naturalmente, para aquilo que eu represento como diretor do Serviço de Oftalmologia do Hospital São João. E eu não posso deixar de dizer, de enfatizar, que existe um bom relacionamento entre as duas instituições naquilo que é, nas áreas em que é necessário articular em termos de assistência entre o São João e o Hospital de Braga. Esse relacionamento tem sido, essa articulação tem sido de facto perfeita. Além disso, o Hospital de Braga acolhe vários médicos que se formaram no São João, digamos com maior ou menor mérito, mas de qualquer maneira todos os profissionais foram muito bem recebidos aqui no Hospital de Braga, e eu quero também, com a minha presença, dar o testemunho desse apreço que tenho pelo Hospital de Braga e muito particularmente pela direção do Serviço de Oftalmologia. Então está aberta a discussão e eu pergunto se alguém da plateia quer colocar alguma questão. Bom, então, se ninguém quer tomar a iniciativa, eu gostaria de fazer um comentário à primeira intervenção do Dr. Faria Correia. Tomei nota aqui de uma afirmação que ele fez e que eu gostaria que ele explicasse um pouco melhor, quando diz que o best fit esfera, que, digamos, não faz diferença, não tem vantagem nenhuma em relação ao best fit tórica, elipsoide tórica. Se quiser comentar um pouco isso, eu não tenho exatamente a mesma opinião. É uma excelente pergunta. Isso tem sido muita guerra em termos científicos da parte, por exemplo, de uma pessoa que já esteve convidada no nosso congresso de cirurgia refrativa, o Carlos Jarce, porque o Carlos Jarce é a favor da best fit tórica elipsoide. Isso depende muito de autores. Por exemplo, se sentarmos aqui o professor Bellin e ao lado o Jack Holliday, o professor Bellin vai dizer é melhor a best fit sphere. Ao lado o Holliday vai dizer que é o best fit tórico elipsoide. Este estudo que foi apresentado tem essa particularidade, é que no Pentacam, em termos de eficácia diagnóstica, sublinho, em termos de eficácia diagnóstica, os parâmetros derivados das duas superfícies de referência tiveram a mesma eficácia diagnóstica, não houve diferença estatisticamente significativa. Agora, há pessoas que, por exemplo, porque é que eu gosto de usar também mais a best fit sphere? Porque realça a ectasia. Quando eu olho para a best fit tórica elipsoide, o astigmatismo é mais neutralizado por essa superfície de referência e realça mais o astigmatismo irregular. Portanto, há uma vantagem e desvantagem de cada superfície de referência. E depois, há a vontade de cada um. Há pessoas que estão mais confortáveis de usar uma superfície de referência, há outros que estão... Cada um defende depois mais a sua data. O Dr. Mira usa o Galilei, não usa? Pronto, está a saber. Está tudo dito. Eu uso o Pentacam. Isso. Eu penso que dão informações complementares, porque o best fit esfera localiza melhor e o elipsoide, digamos, mede melhor a elevação do cone. Portanto, eu acho que são complementares que vale a pena olhar, quer para um, quer para o outro. Agora, o que convém realçar, mesmo para cirurgiões refrativos, é que os parâmetros de distribuição paquimétrica são muito superiores a esses de elevação. Portanto, muitas vezes há cirurgiões refrativos, qual é que é a elevação posterior?
e esquecem-se de olhar para a distribuição paquimétrica. Bem, isso então, esse comentário leva-me a colocar uma questão aqui ao Dr. Alfonso, que é a seguinte: então, como é que na sua classificação, na proposta de classificação, não tem em conta, ignora os dados da paquimetria? Sí, sí se considera la paquimetría. La paquimetría es fundamental. La paquimetría te dice dónde está el punto más delgado y calculas la distancia entre el centro de la pupila y el centro de la ectasia. Entonces, ese valor de la paquimetría, esa distancia es la que te clasifica dónde está el queratocono, si es central o paracentral. Lo que no sé todavía es el resultado que tienes con el tratamiento de segmentos en función de la paquimetría. La paquimetría, como todos los parámetros objetivos, tienen que valer para, dentro de cada fenotipo, hacer el estadio de cada fenotipo. En el fenotipo 1 estará más grave el que tiene menos paquimetría, no lo sé, porque es una relación de paquimetría entre el centro de la córnea y el punto más delgado. Pienso, porque no es un dato que tengo realmente contrastado, que son la diferencia de 100 micras entre el punto más delgado y el centro de la pupila, es cuando no empiezas a tener buenos resultados ya con los tratamientos. No lo sé exactamente dónde empiezas a tener buenos resultados y lo que estamos analizando ahora. Para nosotros la paquimetría es fundamental para el diagnóstico y para el seguimiento. Hemos comprobado que 5 años después del tratamiento con segmentos, la paquimetría de los pacientes tratados se mantiene estable. Luego, el procedimiento es un factor de pronóstico también importante. Muito bem, uma pergunta dirigida ao professor Salgado Borges. O professor Salgado Borges mostrou, com a eloquência habitual, o interesse que o HORA tem na avaliação da biomecânica da córnea. Mas, por outro lado, também ficou patente a sua intervenção de que há uma enorme variabilidade nas medições do HORA. E a pergunta que eu lhe faço é se, digamos, tudo isto que tem sido estudado com o HORA, como é que se explica, digamos assim, com tanta informação que existe proveniente dos dados da biomecânica, como é que se explica que os cirurgiões de córnea, digamos, ignorem na sua prática clínica a informação do HORA quando fazem a avaliação para uma cirurgia refrativa? Depende dos cirurgiões de córnea. Portanto, isso é um primeiro comentário, e agradeço de facto a sua informação, a sua pergunta, porque é pertinente. Só que o HORA já não usamos desde há 4 anos esta parte. O HORA foi substituído na nossa prática clínica pelo Corvis, e o Corvis dá muito mais informação do ponto de vista dinâmico e dá muitos mais parâmetros que, de uma forma global, integrados com os dados do pentacam, com os dados tomográficos, irão permitir-nos conhecer muito melhor o que se passa na córnea do ponto de vista global. Para além disso, no que diz respeito aos dados numéricos, eu faço parte de um grupo de 20 investigadores a nível mundial que estamos a estudar os valores do Corvis, e irá sair brevemente, julgo que no próximo ano, um novo protótipo já com menos parâmetros, os dados muito mais concretos, com avaliações de milhares de doentes, e que nos permitem de facto perceber muito bem e aí sim adiantar mais no conhecimento global da avaliação dos doentes com queratocono. Só fazer a completar, que é a questão do Ocular Response Analyzer. Não é bem assim posto de lado, porque, por exemplo, neste mês saiu um artigo do meu amigo Alan Luz, que nós com o HORA só estamos habituados a pensar na estresse corneana, no Corneal Resistance Factor, mas se olharmos para o waveform e os parâmetros que conseguimos extrair desse gráfico, ainda são melhores na eficácia, na sensibilidade e especificidade no diagnóstico de formas leves de ectasia. E foi publicado neste mês o artigo que é a tese de doutoramento do Alan, que é um trabalho excelente, que é os novos parâmetros derivados das curvas do HORA. O Corvis tem a vantagem porque dá a avaliação direta da deformação da córnea. Portanto,
Isso é muito melhor. Muito bem, uma última pergunta para o Dr. Jesus Meraio. O Dr. Meraio fez uma série de afirmações com que todos nós podemos concordar em relação à etiopatogenia do ceratocone, nomeadamente no aspecto inflamatório e na associação que há claríssima entre o hábito de coçar o olho e o início do ceratocone. Mas também defendeu, por outro lado, uma outra via de patogenia, uma alternativa, digamos, de explicar a patogenia do ceratocone com base na falta de efeitos de neurotrofinas. Ou seja, se alguém tiver, por alguma razão, uma deficiente inervação do trigêmeo, isso deveria levar a um aumento da incidência da prevalência do ceratocone. Concretamente, a pergunta é esta. Digamos, a razão mais comum na clínica de haver neuropatia do trigêmeo é a diabetes. Porquê é que não há um aumento da prevalência do ceratocone nos doentes diabéticos? No, gracias por la pregunta. Por ejemplo, en los pacientes con una alteración inervacional por herpes, por herpética, están anestesiados, no se rascan. Están curados del queratocono, para exagerar la respuesta. En los pacientes con diabetes aumenta el crosslinkado natural. Entonces, yo no creo que digamos que haya un solo factor, pero como muy pocos grupos en el mundo hablan de inervación, yo quiero llamar la atención de que la inervación existe y que los factores neurotróficos y el rascado son, digamos, un factor de riesgo muy importante que tenemos que tratar. Cuando tenemos alguna reunión, y como el doctor Ferrara es muy amigo y además socio en alguna cosa, él me preguntaba hace mucho tiempo, cuando empezábamos a hacer los modelos experimentales de queratocono y a poner los anillos intrastromales en pollos, en gallinas, en el quirófano animal me decía: Jesús, ¿por qué crees que funcionan los anillos? Y yo le decía: Paulo, está claro, porque les cobras $3.000 y les dicen que no se rasquen, que va el anillo fuera. Entonces, entiéndanme la broma también. Yo creo que es un factor que hay que tener en cuenta. Muito obrigado. Doutor Tiago, com certeza, tem todo o direito, como presidente da mesa. Obrigado. Una pregunta para Jesús. Has tocado dos temas. Uno de ellos es la cuestión de la inflamación provocada por las lentes de contacto. ¿Crees que en jóvenes, porque todavía la mayoría de los keratoconos siguen siendo tratados con lentillas, con lente de contacto, ¿crees que la lente puede estar asociada a progresión de la ectasia? Y la otra cuestión es, hay un artículo en IOVS que muestra el uso de ciclosporina para bajar la metaloproteasa 9, y observan que también las topografías seguían mejorando con el uso de la ciclosporina. ¿Crees que será un campo de tratamiento médico futuro en base en cuestión de progresión también? No. Empezando por la segunda parte, los tratamientos antialérgicos se usan off-label, sin registro, en muchas partes del mundo, y en concreto la ciclosporina en los países donde la hay, por ejemplo en México, en Colombia, es, digamos, el tratamiento estándar. Por el mecanismo de acción también tiene un efecto neuroprotector y se puede explicar por ahí. Entonces, apoyar el artículo de IOVS, y nosotros lo usamos regularmente en el cuidado médico de los pacientes. En cuanto a las lentes de contacto, son ya publicaciones antiguas de hace 7 u 8 años, donde veíamos que los parámetros inflamatorios como la metaloproteasa 9 y las interleuquinas inflamatorias estaban elevadas, y mucho más elevadas en los pacientes con queratocono con lente de contacto. Yo creo que a nivel clínico había que diferenciar qué ojo está inflamado,
y cómo se adapta la lente de contacto. Es decir, en España prácticamente no hay oftalmólogos que sean contactólogos, son los optometristas los que están adaptando estos y dependiendo de cómo hagan la práctica puede ser un factor de riesgo para la progresión del cono. Si evidenciamos inflamación, el factor de riesgo es seguro, habría que parar la lente de contacto. Muito obrigado a todos. Vamos então continuar com a nossa sessão. Eu chamava então, nós vamos sair e chamava desde já os próximos integrantes da próxima mesa, o Dr. José Lemos do Hospital CUF Porto, o Dr. António Limão, que é o coordenador do IMO de Lisboa, o Dr. Miguel Trigo, diretor de serviço do Centro Hospitalar Lisboa Norte, e o professor António Marinho, meu mestre, que é o coordenador da oftalmologia do Hospital da Rábida. Muito obrigado.